Deus. E vocês estão bem? Vira para a pessoa que está do seu lado aí, mesmo à distância, e fala: que bom que você está aqui, que bom que você veio. Aleluia. Fecha teus olhos, começa a agradecer ao Senhor por nós estarmos aqui no 4º dia da semana profética. Deus, Ele é maravilhoso, amém? Nada pode calar um verdadeiro adorador. Nada pode parar um verdadeiro adorador. Começa a falar com o Senhor. Começa a agradecer Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele há de fazer sobre as nossas vidas. Amém? Começa a falar com o Espírito Santo de Deus. Faz uma declaração de amor para o Espírito Santo de Deus. Fala que você o ama, que você precisa, que você necessita da presença dEle todos os dias. Faça essa declaração, você que está em casa também. Faz uma declaração de amor. Assim como tem sido esses dias de estudo, de palavra, de ministrações, de aprendizado sobre as nossas vidas. O caminhar, o andar, o saber reconstruir a sua aliança com o Senhor, a sua vida com o Pai, o seu relacionamento com o Senhor. E hoje nós temos mais uma ministração poderosa sobre as nossas vidas. Que o Pai possa te abençoar nesta noite. Que você possa assim entrar numa adoração profunda com Ele, de intimidade com Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Oh, aleluias, Pai. Como Tu és poderoso, Espírito Santo de Deus. Toma as nossas vidas em Tua presença, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Como Tu és santo, como Tu és poderoso, Deus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Aleluias. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero Deus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Você pode abraçar o Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, meu amado é milhares e milhares. Aleluias. Adore ao Senhor. Tu és santo, Pai. O meu orgulho me tirou do jardim. Adore ao Senhor. Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
Glória a Deus. Se você tem motivo para estar feliz aqui na casa do Senhor, então um forte abraço, um forte aplauso a Jesus. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Estamos aí no quarto dia da semana profética. E muito me alegra estar aqui porque todas as vezes, todos os meses, quando nós temos semana profética, é algo que nos move a fazer algo, né? A gente que trabalha o dia todo, saímos do serviço, corremos para preparar as coisas aqui para a semana profética. É algo cansativo, mas muito gratificante, porque a semana profética é algo que a gente pode fazer para se aproximar mais de Deus e nos centrarmos mais, né, estudarmos mais a palavra e estarmos mais ligados ao trono de Deus. Amém? E a palavra dessa semana é sobre a presença de Deus, o tema da nossa semana profética, e muito me alegra da história que hoje nós vamos relatar, nós vamos conhecer, que é a história de Jó. Jó, ele é conhecido por muitos através da sua paciência. Quantos aqui conhecem Jó? Depois você me apresenta ele. Vocês não têm... Quantos anos vocês têm, né? Para conhecer Jó? Jó viveu muito tempo, muitos anos atrás. Então todos nós conhecemos pelo menos um pouco da história de Jó. E muito nos alegra quando nós conhecemos, porque é uma história muito edificante e gratificante. Nós vemos que Jó, ele passou por momentos, por situações difíceis, né, e situações também de bonância. E nenhuma delas ele negou a Deus. E a palavra que nós vamos estudar está lá em Jó, do capítulo 42, do versículo 1 ao 6. Amém? Todos podem abrir. Diz assim a palavra: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Abaixe sua cabeça. Vamos orar um pouco. Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta semana profética, por este quarto dia, Senhor, na Tua presença, Pai, que possamos aprender cada vez mais da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, Senhor, e olharmos para a história que nem a de Jó, para podermos superar todas as dificuldades, Senhor. Tudo aquilo que Satanás colocar ao nosso derredor, que nós viemos repreender com Teu manto de justiça, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, nós repreendemos todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Então a história de Jó, lá, o próprio livro com o seu próprio nome, o livro da Bíblia com o seu próprio nome, retrata a história dele. E Jó era um homem conhecido por muitos pela paciência, por outros conhecido pela sua perseverança, pela sua retidão. Então Jó era um homem que tinha o seu coração voltado para Deus, a sua mente voltada para Deus. E muito me alegra porque hoje, no momento que nós estamos vivendo um pouco da história de Jó. Por quê? Estamos passando por uma crise, estamos passando por uma pandemia. Jó passou por uma crise também, onde tudo lhe foi tirado. E mesmo assim ele perseverou, ele permaneceu. Ele não deixou que isto se abalasse. A mesma coisa somos nós, o povo de Deus. Estamos passando por algo e não vamos nos abalar com essas coisas. Amém? Vamos superar. Todas essas coisas vão passar e vamos viver. No momento estamos passando por um momento difícil, mas Deus tem a sua benevolência, a sua bonança para o seu povo, para aqueles que creem nele. Assim como Jó creu em Deus e não perdeu as suas esperanças, nós também não devemos perder a nossa esperança. Então, Jó é um homem de exemplo,
um homem família, um homem íntegro, um homem que tinha uma experiência real com Deus. E Deus muito se alegrava com ele, com o seu comportamento. Então, Deus, ele olha para a terra e vê uma pessoa. Quando a pessoa tem um diferencial, Deus percebe. Quando a pessoa realmente está ali, ligada no trono de Deus, fazendo toda a vontade dele, Deus, ele olha para essas pessoas. E mesmo aqueles que não conhecem, Deus também faz algo para que aquelas pessoas venham conhecê-lo. Um dos motivos que Jesus veio aqui para a terra, se dar como um cordeiro para sacrifício, para que a gente viesse ter essa oportunidade de novamente se nos ligarmos ao trono de Deus e ter a oportunidade da salvação. Um dos motivos foram esses: dar uma oportunidade para o homem se reconciliar com Deus. Porque através de Adão, essa aliança foi quebrada. E através de Jesus, essa aliança foi restabelecida. Então Jó era um homem que era íntegro, era reto, era temente a Deus. E nós devemos seguir esse exemplo, o exemplo de Jó. Um exemplo de retidão, um exemplo de integridade, um exemplo de que ele, toda hora, ele estava ali vigilante, se desviando do mal, não deixando que as tentações viessem, que ele não viesse ceder às tentações. Então hoje, nós devemos seguir o exemplo de Jó. Estarmos centrados no trono de Deus, nos desviarmos do mal, olharmos sempre para frente, olharmos sempre para Jesus e não deixar que as coisas do mundo venham nos influenciar. Então Jó, ele era um homem rico, um homem próspero, tinha terras e mais terras, rebanhos. Então Jó estava na bonância. Aí você me fala, mas para Jó era fácil, né? Era fácil para ele. Ele era rico, ele era próspero, ele não passava necessidade. Mas muitas pessoas têm também riquezas, vivem na abundância e não dedica o seu tempo a Deus. Muitas pessoas, até nos dias de hoje, nos dias atuais, não querem saber de Deus, mesmo estando na abundância, e Jó não. O diferencial de Jó era isso. Mesmo se ele tivesse, independente da situação que ele passasse, independente daquilo que ele estava vivendo, a mente dele, o coração dele estava voltado para Deus. E é esse exemplo que devemos seguir. O nosso coração, a nossa mente, tem que estar voltados para Deus. Então Jó era um verdadeiro sacerdote da sua família. Era aquele que estava ali, era o patriarca, aquele que era responsável pelos seus filhos, esposas, sobrinhos, familiares. Ele mantinha sua família unida. E nós vemos no livro de Jó que Jó reunia sua família. Eles se reuniam, festejavam. E Jó era tão um exemplo de sacerdote, de homem de Deus, que cobria a sua família, que orava por eles, que ele ia lá e oferecia holocausto. Oferecia sacrifícios a Deus na madrugada. Quem gosta de acordar de madrugada aqui? Alguém? Eu não gosto. Ninguém gosta. Mas Jó levantava. Levantar de madrugada, você renunciar às suas vontades, renunciar à sua carne, é uma forma de sacrifício. Mas ele ia lá e oferecia sacrifício não só por si, não só por ele, mas pela sua família, pelos seus filhos, até em erros futuros. Então, tamanho é o sacerdócio familiar de Jó. Apesar da sua paciência, ele era excelente em cobrir a sua família. E certa vez, um desocupado estava vagando pela terra. Quem conhece pessoas desocupadas aí? Levanta a mão para não escandalizar, porque todos nós conhecemos, né? Sempre alguém que está desocupado, né? Com exceção daqueles que são aposentados, que trabalharam a vida toda, que merecem descanso. Mas aquelas pessoas que ainda têm vigor, que têm força, que podem ainda trabalhar, que não faz nada da vida, é um desocupado. E certa vez esse desocupado foi perante a presença de Deus questioná-lo, apontar
Da mesma forma que Deus te conhece, que Deus conhece as suas atitudes, a sua situação, que conhece o seu interior, Satanás também sabe quem é você. Se você é ou não é exemplo, se você está ou não, né, firmado na rocha, em Jesus. Então ele te conhece. E esse desocupado que é Satanás foi diante da presença, diante de Deus, questionar, olha lá, tá vendo aquele seu servo ali? Ele te serve, ele é dessa forma, por quê? Porque ele tem riqueza, ele é próspero, ele tem muitas terras, não tem que se preocupar. Nada tem que se preocupar. A vida dele já está feita. Então ele não vai passar necessidade. Ele te serve por causa disso. Porque ele vive diante de uma riqueza e não tem que fazer mais nada. Aí, o que Deus fez? Deus permitiu para que tocasse nas coisas de Jó, que tirasse as coisas dele, para provar, para mostrar para Satanás que Jó era um homem íntegro. Que era um homem que, da mesma forma que ele estava ali, perseverante na bonância, e também seria perseverante naquilo que lhe faltava, na pobreza, na miséria. Então, muitas pessoas hoje olham para nós, que somos prósperos, e questionam, mas você é cristão, você vive uma vida hoje perante Deus porque você não tem que se preocupar, você é próspero, você é rico, né? E não é dessa forma. As pessoas não sabem o que a gente lutou, o que a gente passa, o que a gente luta e que a gente ainda vai lutar ainda para poder permanecer na presença de Deus. E da mesma forma foi com Jó. Então Deus permitiu. Tudo que acontece com você, tudo que acontece conosco é permissão de Deus. Nada acontece por acaso. Se um fio de cabelo cai da sua cabeça, é permissão de Deus. Então Deus permitiu muitas coisas na minha, né? Porque eu já estou ficando quase careca. Então tudo é permissão de Deus. E se Deus quiser restituir, Ele vai restituir. E Ele quer restituir. Então eu creio e acredito que ainda os meus cabelos serão restituídos. Amém? Mas Deus vai te restituir, mesmo que te falte algo, é permissão dele. Somos servos de Deus, tudo aquilo que nós temos, que Deus nos concede, somos meros administradores. Então Deus não deixa os seus filhos, Davi disse, né, que nunca viu um justo mendigar o pão. Então, quem é justo, quem é justificado, não vai mendigar o pão, porque Deus está ali, abastecendo, mesmo a gente vivendo tempos difíceis, tempos atuais, que não é propício que não está propício à prosperidade, mas Deus, Ele pode reverter isso. Deus, Ele pode mudar essa realidade, amém? Então, Satanás desafia Deus. Desafia Deus, olha lá. Desafia Deus para que tudo venha tirar do seu servo, o servo de Deus, do Jó. Então Deus pergunta a Satanás se ele viu o seu servo Jó, né? Então Satanás chega lá na presença de Deus e Deus fala, né? Você viu lá o meu servo Jó, um homem próspero, um homem íntegro, um homem reto, um homem que não se rende à corrupção, que não faz coisa errada. Então Jó, ele é um exemplo e Deus se orgulhava dele, porque ele era um verdadeiro servo. E Deus, ele também quer se orgulhar de você. Desde que você siga o exemplo de Jesus, o exemplo de Jó, exemplo de homens de Deus, que está relatado na Bíblia, exemplo de coisas que eles faziam, coisas de retidão, coisas retas, corretas. Então Deus quer isso de você, que você se santifique, que você faça a coisa certa, faça as coisas que agrade a Ele, faça a vontade dEle e não a nossa. Porque se nós fizéssemos a nossa vontade, se fosse pela nossa vontade, nós não estaríamos aqui hoje. Estaríamos em qualquer outro canto. Mas como você é verdadeiro
reto e é um servo, você está aqui hoje, conhecendo mais da palavra, aprendendo mais um pouco. Então Deus permite que ele toque em tudo, que Satanás toque em tudo de Jó, menos em uma coisa. Satanás não tem autoridade sobre a tua vida. Satanás jamais irá tocar na tua vida. Se você tiver realmente convertido, santificado, ligado a Deus, ele jamais irá te tocar. Então Jó, como ele era um homem íntegro, reto e estava sempre na presença de Deus, Satanás não podia tocar na vida dele. Podia fazer tudo que é tipo de coisa, menos na vida dele. Então, tudo lhe foi tirado. Satanás tirou tudo. Jó ficou na miséria. O nosso senso de justiça fala o seguinte, né? Poxa, aconteceu isso com Jó. Jó merecia isso? Jó merecia? Não merecia. Por que ele não merecia? Porque ele era um homem íntegro. Ele era um homem reto, de retidão, fazia a coisa certa, correta. Ele não merecia isso. Nosso senso de justiça fala isso, né? Ele não merecia, um homem exemplar, qual não havia um homem igual a ele na terra. Então ele não merecia isso. Queremos achar um motivo, né? Sempre queremos achar um motivo para as dificuldades, por causa de tragédias, né? Para a gente questionar a Deus. Jó tinha tudo para questionar a Deus. Jó tinha tudo para falar bem assim: poxa, Senhor, eu que te servi toda a vida, toda a minha vida, fui um verdadeiro sacerdote para minha família, sempre levei e ensinei os meus filhos, a minha família a estar nos teus caminhos. Por que o Senhor fez isso comigo? Por que eu estou passando por isso? E muitos falam dessa forma. Se passamos por uma provaçãozinha, por algo, a primeira coisa que nós fazemos é questionar a Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que eu não mereço passar por isso? Eu me humilho diante do Senhor, né? Eu faço tantas coisas, eu faço o bem para o meu próximo. Isso não é se humilhar, isso é dever nosso. Então Jó tinha tudo para falar, para questionar a Deus, para mostrar que aquilo que ele estava passando não era correto. Mas não, a atitude dele foi diferente. Da mesma forma que a atitude de Jó foi diferente, a nossa também tem que ser diferente. Nós temos que ser diferencial. Temos que crer. Todos nós estamos vivendo um pouco daquilo que Jó passou. Eu confesso que há um tempo atrás passei um pouco daquilo que Jó passou. Hoje eu estou passando um pouco daquilo que Jó passou depois que foi restituído. Porque mesmo na crise, mesmo na pandemia, Deus tem nos abençoado. Deus tem abençoado a sua vida, Deus tem abençoado a minha vida. E vai ser dessa forma, sempre. Então, não perca a esperança, creia. Mas o sofrimento de Jó não parou por aí. Satanás, não satisfeito em ter tirado tudo dele, provoca Deus de novo e pede para tocar na carne de Jó. Jó já estava sem nada. Já estava na miséria, tinha perdido filhos, tinha perdido o rebanho, tinha perdido terras, tinha perdido tudo. Tinha perdido até a esposa. Tinha perdido tudo. Misericórdia, né? Se for uma serva de Deus, uma adjuntora, né? Aquela lá. Então Jó tinha perdido tudo e Deus fez. E Satanás não satisfeito, o que ele falou? Toca na carne dele. Além dele ter perdido, ele foi acometido de uma doença. Naquela época, uma doença das mais terríveis que tinha, que era a lepra. E Jó ficou todo ferido pelo seu corpo. Lepra é uma coisa muito horrível, né? Muito feia. Ainda mais naquela época que a medicina não estava tão avançada assim. Não se tinha os equipamentos que nós temos hoje. Então era muito complicado. Então Jó responde, né? E depois disso, a esposa de Jó falou assim:
amaldiçoa esse seu Deus e morre. É uma pessoa que não tinha esperança. Às vezes Deus usa as pessoas da nossa própria família para nos provocar a dizer isso, a amaldiçoar a Deus e morrer logo. Porque para muitos é um caminho fácil. Você largar tudo, jogar tudo para cima, dar as costas e pronto, acabou. Mas Jó não, Jó permaneceu. Não deu ouvidos para a esposa dele. Amém? Então, Jó responde para sua esposa, né? Que o aconselhar a amaldiçoar a Deus e morrer. Temos recebido o bem de Deus e não recebemos também o mal? A gente percebe aqui que em nenhum momento ele deu crédito a Satanás. Em nenhum momento, mesmo ele perdendo tudo, ele não credibilizou a Satanás, mas sim a Deus. Falando o quê? Bom, se Deus derramou bonança em minha vida, foi permissão dele. Se hoje eu perdi tudo, também é permissão dele. Então nada acontece por acaso, tudo é permissão de Deus. Se hoje você está passando por dificuldade, é permissão de Deus para que você venha crescer. Se hoje você está passando pelo deserto, é permissão de Deus para que você venha aprender a crescer e não murmurar. Porque se você murmurar no deserto, o deserto é uma fila imensa. Se você for o próximo a ser atendido e você reclamar, você volta para o fim da fila e começa todo o processo de novo. Então não reclama, não abra sua boca para reclamar, siga o exemplo de Jó. Sempre abra sua boca para abençoar, para agradecer a Deus. Mesmo independente da situação que você está passando. Agradeça ao Senhor. Mesmo ele passando por enfermidades, tragédias, ele sempre exaltava a Deus. Deus sempre era maior na vida dele. Nós temos a tendência de engrandecer o nosso problema. O nosso problema, a nossa situação, ela é sempre um gigante. E não, ele não é maior do que Deus. Deus, ele é muito maior que as coisas impossíveis, somente ele faz. Então, Jó se humilhou diante de Deus e não clamou por seus direitos, pelo fato de ser íntegro e reto. Então, quando você se humilhar diante de Deus, não clame por seus direitos, mas seja íntegro, seja verdadeiro, transparente diante de Deus. 1 Pedro 5, 6, capítulo 5, versículo 6 a 9, diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, esse versículo, essa passagem fala o seguinte, né? Humilhai-vos perante a mão poderosa de Deus, porque o diabo anda ao nosso derredor. Ele não anda ao nosso redor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos protegendo, mas ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha, uma brechinha que seja, nas entradas, nas entradas da nossa alma, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, para que ele venha nos tragar, colocar pensamentos contrários aos pensamentos de Deus, pensamentos contrários às coisas certas. Então o diabo, ele anda como um leão. Ele não é um leão, ele anda como um leão, só se parece. Ele ruge como um leão para tentar nos amedrontar. Tentar, porque ele não vai conseguir. Se você realmente estiver ali protegido pelos anjos de Deus, tapando todas as brechas, ele jamais entrará na sua vida. Amém? Então, quando falamos de luta contra as trevas, citamos o versículo 8, né, que este versículo está dentro de um contexto que fala de humilhação. Jesus se humilhou, Jó se humilhou. Aí a gente confunde humilhação com falando o seguinte, né, eu sou esforçado, eu faço as coisas certas, eu sou melhor hoje do que eu era antes de me converter, eu já perdoei tanta gente, eu já ajudei tanta gente, quando é que minha luta vai acabar?
Isso não é humilhação. A gente vê aqui na história de Jó que Jó não fez dessa forma. Ele não questionou a Deus, ele não falou, mas Senhor, eu faço as coisas certas, eu sou íntegro, eu sou reto. Ele não, de forma alguma, ele não falou essas coisas. Então isso não é humilhação. O que Jó fez? Deixou essas coisas de lado e creu em Deus. E creu que Deus podia reverter a situação dele. Um dia Deus ia reverter a situação dele. E isso ele sempre perseverante. Mesmo pessoas ao redor dele falando ao contrário. Então não dê ouvidos para pessoas que falam coisas ao contrário, ao seu respeito. Não dê ouvidos para pessoas que não queira, que não vá agregar, não vai agregar valor para a sua vida. Porque essas pessoas só vão te levar para a perdição. Só vai te levar para você ir para o fundo do poço. E uma vez no fundo do poço, para sair dele, é difícil. Então não deixe. Não vá. Agregue pessoas assim que vá agregar valor à sua vida, que te dê uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra de milagre. Não dê ouvidos para os desocupados da vida, para as pessoas que têm inveja de você. Mas dê ouvidos para o seu líder, para o seu pastor, para a sua família, seus familiares, que queiram te ajudar e agregar bênçãos na sua vida. Amém? Então precisamos aprender a nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, pois Ele vai nos exaltar. Jó fazia tudo certo, estava constantemente diante de Deus, por si mesmo e pela sua família, mas Deus o queria mais próximo, e ele reconheceu. Jó fala no versículo que a gente leu na introdução, que ele conhecia Deus de ouvir falar. Quantos conhecem Deus de ouvir falar? Aquele relacionamento raso, aquele relacionamento de visitas. Já viu relacionamento de visitas? A pessoa chega na sua casa, toque, toque, faz uma visita, depois vai embora. Deus não quer esse tipo de relacionamento. Deus quer um relacionamento que Ele vá na sua casa e permaneça. Por isso Ele vai bater no seu coração. E se você abrir a porta, Ele vai fazer morada. Mas só se você permitir. Se você não permitir, Deus não vai te forçar nada. Então Jó fez tudo certo, e mesmo passando provações, mesmo passando por situações que não condizia com o seu momento, que ia levá-lo para o fundo do poço, ele permaneceu firme. Ele abriu a porta do seu coração e deixou Deus morar, e deixou Deus permanecer. Ele ouvia Deus, ele ouviu Deus de falar. Naquele momento onde ele reconheceu, ele se humilhou, ele teve uma experiência real com Deus. E você tem que ter uma experiência real com Deus. Deus quer que você tenha uma experiência real com Ele. Então tenha. Esse momento que nós estamos aqui é um dos momentos para que a gente venha conhecê-lo mais, que a gente venha interagir mais com Deus, conhecer mais sobre Ele e estarmos mais atrelados a Ele, em termos um relacionamento verdadeiro com Ele. Amém? Então sigamos o exemplo de Jó, um exemplo de retidão, um exemplo de um caminho correto. Não é impossível você passar por tudo aquilo que Jó passou e permanecer firme. Não é impossível. É difícil. Mas na presença de Deus, na presença do Senhor, através do relacionamento com Ele, todas as coisas são possíveis. A própria palavra de Deus fala que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Então não há nada que seja impossível para que Deus venha resolver. Amém? E eu queria finalizar essa palavra de hoje com um testemunho daquilo que Deus fez esses dias na minha vida. E eu fiquei muito feliz. E eu só contei para 4 pessoas. E eu guardei esse momento para falar esse testemunho. Eu só contei para os nossos pastores,
para minha esposa e para a Raquel. Há mais ou menos um ano atrás, eu estava tentando ingressar na faculdade. Ia ingressar no início do ano, não deu certo. Devido às dificuldades do momento, situação financeira, uma série de coisas. Assim, mas no meio do ano, em nome de Jesus, eu ingresso. Porque nós precisamos nos graduar, enchermos de conhecimento para usar na obra de Deus. E também para a nossa vida profissional também. Nós não podemos ser hipócritas ao ponto, né, de falar, não, eu vou usar só não, vou usar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, mas principalmente na obra de Deus. Nós temos pessoas aqui que estão se formando em psicologia, e isso é para agregar valor ao nosso meio, ao meio cristão. Então, muita gente fala que para você ingressar, para você entrar na faculdade é difícil, e para sair é mais difícil ainda, principalmente na UNB. Então, agregou uma série de situações difíceis, aí consegui ingressar. Fiz o vestibular, fiquei chateado porque no primeiro momento estava lá que não estava aprovado. Caramba, eu fiz uma redação tão bacana, tão legal e não consegui ingressar. Dá um sentimento de revolta, de desânimo. Assim, caramba, assim, dá vontade até de desistir. E olhando para a história de Jó, o momento que ele passou ali, poxa, te tirou tudo, mesmo você sendo reto, correto, fazendo as coisas tudo certinho, conforme Deus manda. Aí vem um desocupado da vida e questiona Deus e Deus permite para que venha se tirar. Imagina o sentimento de Jó, né? Mas assim, Jó ficou ainda perseverante. Poxa, se Deus me deu, somente Deus pode tirar. É somente Ele, somente através da permissão dele. Aí eu tinha consultado lá para ver se eu tinha ingressado na faculdade. Depois olhei a primeira vez, 8 horas, depois olhei 10 horas, aí estava lá, aprovado. Eu, caramba, consegui ingressar. Aí a gente faz projetos, né? Agora é 2 anos pagando mensalidade, né? Mas a gente sempre esperançoso de que eu vou conseguir, né? Vou pagar. Através de um colega do serviço, ele me mostrou um site de bolsas, fui lá, olhei tudo, me interessei, achei bacana, vou fazer, porque você tem um pequeno desconto nas mensalidades. Aí um ano se passou, um ano de luta, estudando, pagando mensalidade. Teve um programa lá da faculdade, Santander Superando Juntos. Aí eu olhei para aquele negócio ali, olhei e disse, rapaz, como é que é esse negócio? Eu vou dar uma olhada, vou vasculhar para ver como é que é. Olhei tudinho, tudo, tinha que apresentar 3 tipos de documentação, aí eu me encaixava nas 3, né, questão de renda, questão de nota e questão, esqueci a outra, acho que era comprovante de endereço, alguma coisa assim. Aí eu fui lá, preenchi, fui pré-aprovado, né, para conseguir uma bolsa integral. Eu gostei muito do programa que eu vi lá, eu fiquei até meio desconfiado, né? Bolsa integral do Santander. Eu, caramba, eu vou fazer esse negócio, né? O máximo que eu posso receber é um não, não foi aprovado, o máximo é isso, né? Só isso. Né? O mínimo, né? O mínimo, máximo não, o mínimo, né? O mínimo é você não ser aprovado. Aí recebi um e-mail da uma das líderes lá do IESB, falando, preciso que você faça isso, isso e aquilo. Fui lá, corri, já fiz logo, já abri a conta no Santander. Assim, eu mandei um e-mail para ela, já está tudo feito. Assim, agora é só aguardar. Aí o caramba, eu consegui, em nome de Jesus, eu vou conseguir uma bolsa integral do Santander. Já consegui uma bolsa de desconto. E do meio do ano, falta um ano para me terminar a faculdade. Então o Santander é um programa do Santander que ele vai te pagar a bolsa. O restante do tempo que falta da sua graduação, ele vai bancar. Eu achei muito bacana, assim, vou fazer, vou tentar. Quando foi dia 25, na terça-feira à noite, eu recebi lá, você foi aprovado para a sua bolsa. Glória a Deus, não vou pagar mais faculdade, não vou pagar mais mensalidade. O Santander vai pagar para mim, porque Deus permitiu, Deus me abençoou, mesmo em tempo de crise, em tempo de pandemia, onde a gente não tem muita esperança.
secularmente falando, mas a nossa esperança está no Senhor. Amém? Então Deus me abençoou com uma bolsa integral. Vou me formar a partir do mês que vem para frente, não vai sair nada mais do meu bolso. Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Vamos orar a Deus, agradecer a Ele. Aí, deixa eu falar uma coisa aqui. Fica aqui que você vai orar. Esquenta não. Deixa eu falar uma coisa aqui. Porque eu não posso deixar de agradecer a Deus pela vida do Fagner. Fosse algum tempo atrás, as pessoas falavam, lá vai o pastor rasgar a seda por Fagner. Todo mundo sabe do amor que eu tenho por esse meu filho na fé, mas por conta da disposição que ele tem em relação à obra de Deus. E tem outros detalhes. O Fagner, eu posso dar testemunho disso. Eu, minha esposa. O Fagner, ele é justo e fiel a Deus nas coisas. Nós enfrentamos uma pandemia, estamos enfrentando. O Fagner, assim como eu, a pastora Fátima também. E mais algumas pessoas, é óbvio, tem mais pessoas na igreja. Só quem sabe essas mais pessoas é mais ele mesmo. Eu não me envolvo nessas questões, não é verdade? Mas o Fagner, ele sempre foi fiel em dízimo, em oferta. E um outro detalhe, acho que o ano passado, né? Eu fui pro mês desse ano, eu falei, eu não quero mais receber primícia de ninguém. Porque a primícia é muito sério. As pessoas acham que é só chegar aqui e pegar, fazer uma oferta de um dia de trabalho por sacerdote da igreja, porque essa oferta é pro sacerdote, ela tem que ser ministrada na vida do sacerdote. Só que as pessoas não entendem que isso é muito sério, é muito sério. Isso tem que me mover de uma outra forma. A Bíblia deixa bem claro, eu não estou aqui reivindicando nada não, que eu continuo com essa palavra, eu não quero receber primícia de ninguém. Por quê? Porque é uma coisa entre eu e Deus. Eu só recebo primícia na igreja do Fagner. Sabe? Porque ele me implorou, falou assim, não, eu não vou deixar de fazer. Eu sei o que o Senhor sente, eu sei o que você passa no meu coração. Ele falou, não vou deixar de fazer porque eu acredito na unção e naquilo que o Senhor tem gerado na nossa vida. Porque às vezes as pessoas não entendem. Faz parte do pastor ministrar na vida das pessoas também. E se tem uma coisa que nós fazemos, tanto a pastora Fátima e eu, é ministrar honra na vida das pessoas. Só que a gente não sai botando outdoor no seu irmão. Às vezes nem as pessoas que a gente ministra sabem. Não é verdade? Nem sabe que a gente não quer isso, a gente não quer aparecer, mas a gente ministra. Porque a gente sabe a devoção do coração da pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Para te mover, te comover? Nunca. Porque o Senhor também tem sido muito bondoso conosco nesse tempo de pandemia. E eu ouso dizer que é o tempo mais próspero da minha vida. Não é, filha? É o tempo mais próspero da minha vida. Onde eu fiquei sem receber algumas coisas que eu tenho de receber, sem ajuda de algumas coisas. Eu fiquei sem receber, exatamente com o que eu ganho no corpo de bombeiro, que também já teve redução no salário. Só isso. E eu vejo a mão de Deus sobre minha vida, sobre a vida da pastora. Porque é algo que nós temos como intuito de servo de Deus é investir no reino de Deus. E isso aqui é reino, para que nós estejamos aprendendo. E eu glorifico a Deus porque eu vejo essa mão de poder de Deus na vida do Fagner e de muitas pessoas aqui na igreja. Mesmo que as pessoas, sabe, não percebam essa mão de Deus, mas eu vejo a mão de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Fagner paga aluguel, o salário dele não é um dos melhores. E eu louvo a Deus para que o salário dele melhore. Entendeu? Porque eu sou estratégico, eu sei que se melhorar é a obra de Deus que avança. Entendeu? E Deus tem suprido em tudo, em todos. Por isso que eu falo que eu posso dar testemunho. Porque além de ser filho na fé, eu acompanho.
E ele compartilha essas coisas comigo. Amém? E isso fique de exemplo, querido. Para alguns pode dizer assim, isso aí não é nada não, isso é bom, né? Mas para você é algo. Não é pelo dinheiro, é pelo cuidado de Deus. É o zelo de Deus sobre a nossa vida. E esse mesmo zelo está por você. Entendeu? E nós precisamos ter esse posicionamento. O tema hoje é conhecendo Deus. Jó conheceu Deus. Nós conhecemos Deus. Mas estamos dispostos a mergulhar mais profundo com Deus? Você está disposto a isso? A mergulhar mais profundo com Deus? Eu costumo dizer, Deus não precisa do teu dinheiro, Ele precisa da tua fidelidade. Que o que move a mão de Deus não é o dinheiro que nós depositamos no gasofilácio, é a nossa fé, é a nossa fidelidade a Deus. Amém, queridos? Você entendeu aí? Eu queria que você aplaudisse o Senhor por esse testemunho. Aleluia. Glorificamos a Deus. Glorificamos a Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo e se move na vida de cada um de nós e deu essa bênção para o nosso irmão, em nome de Jesus. Deus te abençoe cada vez mais. Glória a Deus. Vamos orar a Deus, amém? Vamos agradecer a Ele, que somente Ele é maior em nossas vidas, somente Ele é zeloso sobre as nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas, pela bênção e pelo Teu zelo, Senhor. Obrigado, Pai, pelos milagres, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Pai. Mesmo em meios difíceis, em tempos difíceis, assim como o Senhor fez com Jó, permitiu tantas coisas na vida dele, e depois, posteriormente, o abençoou em dobro, Senhor, que o Senhor venha abençoar o Teu povo, abençoar os Teus filhos. Deus, nós repreendemos toda ação de Satanás, tudo aquilo, Pai, que Satanás tentar, e nós viemos, ó Pai, repreender, em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai. Tomamos posse da Tua armadura espiritual, colocamos o capacete, a couraça, o cinturão, as sandálias, o escudo da fé e a espada, para combatermos todo o mal. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, ó Pai. Obrigado, Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te leve para o seu lar, na santa paz dele. Em nome de Jesus. Até amanhã, no último dia da semana profética, para fechar com chave de ouro. Amém?